Esse é um videozinho que eu quero fazer para vocês falando sobre vasos na chuva. Nós estamos numa época que tem períodos longos de chuva. E o que fazer, né? As suculentas, algo que nós precisamos entender bem, é que as suculentas não são plantas de climas tropicais, elas são plantas de climas desérticos. Então, ela tem uma natureza que, como que eu vou dizer, ela fica melhor na estiagem, em períodos de menos chuva. Mas nós estamos num país tropical. Aqui chove, faz sol, faz frio. E isso, como nós devemos conduzir nossas suculentas aqui? Eu quero dar algumas dicas. Vocês viram aí no início desse vídeo que tem alguns vasos na chuva. Eu estou observando esses vasos para ver até onde eles aguentam nesse período de chuvas longas aqui em Cascavel, estado do Paraná. Por quê? Porque as suculentas, para você colocar na chuva, ela tem alguns critérios. Veja bem, se você vai colocar em vaso, o vaso precisa ter um diâmetro maior e ele precisa ter uma drenagem melhor por causa do excesso de água que ele vai receber na chuva. E o substrato dele também precisa ser mais drenável. Ele precisa reter menos água para vasos que vão ficar na chuva. Agora, uma coisa interessante é que quando você planta um vaso de suculenta, ele deve ter um pezinho, como esse aqui, ó. Um pezinho, assim. Por quê? Para não tampar o furo de drenagem. Porque aqui embaixo tem um furo de drenagem, olha só. Veja se dá para vocês verem. Esse furo de drenagem não pode ser obstruído. É por isso que muitas vezes a gente coloca aquela telazinha e o pedrisco por cima e depois o substrato, para não obstruir o furo de drenagem. Mas se você faz tudo isso e ele não tem um pezinho, o furo de drenagem ele sufoca, ele fica obstruído quando ele toca num gramado ou no chão. Então, se você levantar um pouco, você libera e a água vem, supre e sai. Isso é uma dica que nós precisamos observar. Se você quiser ter vasos de suculenta na chuva, o diâmetro dele deve ser um pouco maior. Primeiro, o substrato deve ser bem drenável. A drenagem dele de fundo de vaso não pode ser obstruída. E se você puder, levante um pouco o vaso do solo, para que a água libere, passe por ele. Então essas 3, 4 coisas são ótimas. E ele tem que pegar o máximo de claridade possível. Se você planta uma suculenta no chão, ela precisa de sol, pelo menos na parte da manhã que incida de cima. Por quê? Para não estiolar. E a camada de solo que você vai usar do solo em que você plantou, aquela camada ali, ela precisa ter uma drenagem boa. Então, às vezes, a gente planta numa drenagem curta, rasa. Vai acontecer que por baixo daquela camada ali vai virar um depósito de água. Então, quanto mais profundo e drenável o solo no chão que você plantar as suculentas, melhor. Então, o que eu aconselho? Você vai fazer uma floreira. Faça um buraco, ponha pedrisco, um buraco que seja um pouco alto, ponha pedrisco e ali em cima o seu substrato, para que a planta receba a água da chuva e ela vá embora. Ela não fique retida, como se fosse uma caixa retendo água. Então essas dicas elas são muito importantes para essa época onde nós temos uma incidência de chuva maior. Outra coisa interessante, alguém me ligou hoje de manhã perguntando a respeito de suculentas na janela. Pode, se você conseguir produzir uma claridade intensa no período da manhã ou da tarde. Ela precisa pegar 2, 3 horas de claridade intensas, se possível sol na parte da manhã. Caso não haja
possibilidade, então claridade intensa, mas você vai ter que fazer um teste. Não são todas suculentas que se adaptam só com claridade. Algumas precisam daquele sol que aquece a folha por cima. Então eu, esse fim de semana, passei pela internet dando uma pesquisada no que estão sendo postado aí no YouTube. Eu vi muita coisa errada, muita instrução completa. Platicério sendo plantado em substrato de floricultura, está errado. Suculenta plantada em vasos com terra de vegetal, está errado. Então vamos pesquisar mais, vamos estudar mais para que o nosso hobby seja um sucesso. Há muitos problemas que podem ser evitados, ok? Fica conosco, nós vamos postar muitas dicas ainda nessa época de chuvas, ok? Obrigado por estar conosco, deixa seu joinha aí para nós, curte, comente, mande para os seus amigos, para que esse hobby seja um sucesso para todos.